Oi, crianças, tudo bom? Nós vamos responder nossas algumas questões do livro que vocês já responderam, vamos conferir, tá bom? Então, tem um probleminha lá na página 14, 114, a questãozinha número 4, que diz assim: Lauro tem uma banca de frutas na feira e ele tinha 58 pêssegos para vender. Ele separou uma dúzia para encomenda e dos que restaram, ele vendeu 42. E quer saber quantos pêssegos Lauro tinha no início do dia? Então, no início do dia, na letra A diz: quantos pêssegos Lauro tinha no início do dia? Então, aqui diz, olha só, ele tinha 58 pêssegos para vender. Então, você vai responder 58 pêssegos, não é? E aí, na letra B, pergunta: quantos pêssegos ele separou para encomenda? Aqui diz: ele separou uma dúzia para encomenda. E quanto é uma dúzia, crianças? Vocês lembram? Uma dúzia são 12. Depois pergunta: quantos pêssegos sobraram para vender ao longo do dia? Quantos pêssegos sobraram? Como é que a gente vai saber? Nós vamos ter que pegar os 58 que ele tinha e tirar os 12 que ele separou para a encomenda. Vamos fazer a continha? 58 mais ou menos? Menos, porque a palavra restaram e a pergunta que está sendo feita, quantos sobraram? Então, a palavra sobrar, sobra, resto, diferença, sempre é na subtração. Então, vamos lá, fazer a subtração. É só a gente colocar as unidades embaixo de unidade e as dezenas embaixo das dezenas. Vamos lá? 8, eu tiro 2, fica quanto? 6. De 5 eu tiro 1, fica 4. Então, ficaram 46 pêssegos. Essa é a resposta da letra C. Ficaram 46. E quantos pêssegos sobraram no fim do dia? É a última perguntinha. Quantos pêssegos sobraram? E dos 46, ele vendeu quanto? 42. Então, nós fazemos outra continha. 46 menos 42. E o que vai ficar? 6 menos 2, 4. E 4, eu tiro 4, 0. Então, ficaram 4 pêssegos, não é? E aí, na página 115, tem um outro probleminha, a questãozinha número 6. Procurem aí. Diz que 3 crianças conseguiram esses pontos num joguinho. E aí pergunta, qual é essa sequência do menor para maior? Vocês estão vendo que está do maior para o menor? Então, do menor para o maior, eu vou pegar o último, que é 75, depois 86 e depois 98. Então, essa é a sequência do menor para o maior, tá legal? Aí pergunta, qual é a diferença de pontos de Celso e Lívia? Ora, Celso fez 86 e Lívia 75. Qual é a continha que eu faço para saber a diferença? Menos. Então, eu pego 86, que é o maior, menos 75. É só fazer a continha das unidades e das dezenas, não é? 6 eu tiro 5, eu tenho 6, aqui é o que eu tenho, aqui é o que eu tiro. Então, eu tenho 6 e eu vou tirar 5, fica 1. Eu tenho 8 e vou tirar 7, fica 1. Então, a diferença de pontos de Celso e Lívia são 11 pontos, não é? Depois, quantos pontos Eliana fez mais que Celso? Quantos pontos Eliana, olha aqui, fez mais que Celso? Eu já sei que ela fez mais, então eu não vou somar. Eu quero saber quantos ela fez a mais. Lembram? A mais, a menos, sempre a diferença. Então, é subtração. 98 menos 86. Quanto que vai ficar? Unidades, dezenas. Por que aqui é unidade? É a primeira ordem, segunda ordem, dezenas. Então, eu tenho 8, vou tirar 6, fico 2.
Eu tenho 9, vou tirar 8, fico 1. Então, a diferença de pontos de Eliana e de Celso, ou seja, Eliana tem 12 pontos mais que Celso, ou Celso tem 12 pontos menos que Eliana. E quanto falta para Celso atingir 90 pontos? Celso tem 86 para 90. Vamos lá, a gente pode fazer só isso. 86, 87, 88, 89, 90. Faltam quanto é aqui? 4. Mas eu posso fazer também 40, 90, porque é a quantidade de pontos que ele quer chegar, menos 86. Lembram que subtração também serve para a gente saber quanto falta, né? Então, agora chegou uma parte boa. Aqui são unidades e aqui são dezenas. Zero, eu tenho 0, tiro 6, não posso tirar 6 de 0. Mas eu tenho 9 dezenas, eu posso dar uma aqui. Ficam 10 dezenas. Então, 10, vamos cortar para a gente não confundir. 10 menos 6 são 4. Mas aqui eu tinha 9, mas eu não dei uma, ficaram quantos? 8. Então, agora eu tenho 8 menos 8, 0. Então, se eu tenho 8 e tiro 8, eu fico com 0, tá bom? Então, para chegar aos 90 pontos, o Celso falta 4 pontos, porque 4 mais 86 dá 90. Agora, a Eliana fez mais ou fez menos pontos que 90? Ela fez 98, então ela fez mais, 98 é mais. E quanto é a mais? É só eu pegar 98, que é o número maior, menos 90, que é o número menor, e eu vou subtrair para saber a diferença. Eu tenho 8 e tiro 0. Eu continuo com 8 ou fico com 0? Ora, se eu não tirei nada, eu continuo com 8. E se eu tinha 9 e eu tiro 9, eu fico com 0. Por quê? Porque eu dei tudo que eu tinha. Então, eu fico com 0. Então, a diferença, a mais de Eliana, a Eliana ela fez mais que 90 pontos, 8 pontos a mais. Tá legal? Então, vamos continuar nossa aula. Tem mais um vídeo e vamos tirar as nossas dúvidas.